Graça e paz, queridos. Mais uma vez, né? Nós hoje vamos pregar baseados no livro de Provérbios. Provérbios, meus irmãos, é um livro de sabedoria. E nós vamos desenvolver esse tema aí, 7 atitudes proibidas por Deus. Todas no livro de Provérbios. E aí, eu quero desafiar a todos, inclusive você que nos assiste pelo canal, a que leia Provérbios com um propósito: aprender suas lições. Provérbios é um livro que nos ensina a viver. Pense aí em qualquer assunto. Pense num assunto aí na sua mente. Está pensando? Num assunto importante. Como gerenciar finanças. Pensou nesse assunto? Provérbios nos ensina como cuidar das finanças. Pense aí no assunto chamado criação de filhos. Provérbios desenvolve esse assunto de uma forma fantástica. Pense aí no assunto como cuidar de uma casa. Provérbios ensina como cuidar bem de uma casa. Pense aí como adquirir sabedoria e prudência na vida. O livro de Provérbios nos ensina. E eu quero chamar a sua atenção hoje à noite e dizer: queridos, leia constantemente o livro de Provérbios. Sabe aquele momento em que você tem um tempo, aquele momento em que você percebe que daria para fazer uma leitura de alguma coisa? Leia o livro de Provérbios. Leia sistematicamente o livro de Provérbios, analisando cada capítulo, cada versículo. Faça anotações quando você lê, para que algo que Deus fala ao seu coração não se perca no esquecimento, porque nós somos tendenciosos a esquecer das coisas, né? Tem coisas que você lê, que você vibra, oh glória, eita, mas eu aprendi alguma coisa agora importante, eita, mas como eu aprendi quando eu li isso aqui. Mas aí com os dias se passando, você esquece, e você não lembra depois daquela importante lição que você aprendeu. Então, leia, anote, faça algumas anotações, porque é de grande importância, tá bom? Então, pastor Isaías, o tema é esse, né? 7 atitudes proibidas por Deus. E por que essas atitudes são proibidas por Deus? Por que Deus proíbe essas atitudes? Porque elas trazem muitos males. Nós vamos já vê-las, né? Essas atitudes que nós vamos abordar, elas estão todas no livro de Provérbios, como eu falei. E elas são proibidas porque elas embaraçam, arruinam, prejudicam, amarram a vida do ser humano de uma tal forma que a vida dele não é feliz, não será feliz, ok? Então, Provérbios é um livro de sabedoria. Vamos ver a primeira aí, Vamos ver a primeira. A primeira atitude proibida por Deus, segundo o livro de Provérbios, é a pessoa desprezar a sabedoria e o entendimento. E eu queria chamar a sua atenção para... Você já pode ir abrindo o texto aí. Hoje eu coloquei a referência, né? Que geralmente eu não coloco. Porque quando eu coloco a referência, as pessoas correm logo para a Bíblia para procurar e muitas vezes não se liga tanto na explicação. Mas hoje eu fiz questão de colocar. Quero que você anote essas referências todas, tá bom? O que seria sabedoria? Eu fiz um apanhado do que significa sabedoria, viu, irmãos? Atentem bem. A palavra sabedoria pode ser a junção de algumas coisas, como por exemplo, entendimento. Você entender as coisas. Sabedoria também pode significar discernimento. Eu saber discernir
Por exemplo, as crianças ou uma pessoa quando é muito nova ou jovem, ela tem uma coisa, ela pode até conhecer alguma coisa, mas ela não tem discernimento. Ela não sabe discernir uma coisa, inclusive, errada de uma coisa certa. Ela não sabe ainda decidir o que é bom para ela. Entende agora? E a palavra sabedoria pode também significar conhecimento. Eu tenho conhecimento. Entendeu? Aí junta conhecimento, entendimento e discernimento. Consegue perceber a diferença dessas três coisas? Discernir é você ter uma visão ampla daquilo que está diante dos seus olhos. Isso é discernimento. Entendimento é o compreender as coisas. Eu sei do que é feito essa cadeira. Eu sei do que é feito isso aqui. Não é? Eu entendo o sistema de um som, como é que funciona. Né? Eu entendo como é que funciona um sistema de som. Né? Os aparelhos que se ligam, interligam para produzir esse som. E o conhecimento são informações que a gente vai adquirindo. Então, a sabedoria seria isso. Agora, vamos ver no texto de Provérbios 4, o que acontece com aquele que despreza a sabedoria, que Deus está dizendo aqui no texto que não devemos desprezar. Olha aí, ó, Provérbios capítulo 4, versos 6 a 10. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. Então, meus irmãos, você imagina quem despreza a sabedoria, o que pode acontecer com ele. Deu para pegar? Já deu para perceber? A sabedoria, ela nos protege, ela nos guarda. O verso 7 diz: o princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuis. Adquire o entendimento. Por que entendimento? Porque o entendimento faz parte da sabedoria. Versículo 8, voltando para o 7. Você viu que a Bíblia está dizendo que com tudo que eu tenho, eu devo adquirir a sabedoria. Com tudo que eu que está no meu poder, eu devo procurar adquirir a sabedoria. Bora lá. O versículo 7 diz, o 8 diz assim: estima, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Meu Deus, que coisa. Deus está mandando eu estimar a sabedoria, sabe por quê? Porque ela vai me exaltar. E veja que eu não estou falando de conhecimento de matemática, de ciência, eu não estou falando disso. Nós estamos falando de sabedoria, que é diferente de conhecimento secular, algumas coisas que, né? Como eu saber como é que conserta um carro, como é que eu conserto essa caixa de som. Não estou falando exatamente disso, mas sabedoria para a vida. Saber viver. Você sabe por que muita gente vive pouco e vive de uma forma infeliz? Porque não aprendeu a viver. Ela não tem sabedoria para viver. Por isso que a vida dela é um inferno. É um problema. Ela não tem sabedoria para viver. Me lembro de uma pessoa muito importante aqui na cidade, que uma vez eu fui, não é? Esse casal estava num processo de separação. Meus irmãos, eu fui falar com este homem para ver se conseguia ajudá-lo na restauração do seu casamento. E ele disse: pastor, mas como eu errei, como eu não fui sábio. E ele perdeu, irmãos, o casamento e a família. É muito triste, irmãos. Tão rico,
mas tão infeliz, irmãos, porque não adquiriu a sabedoria. Versículo 9 diz: dará à tua cabeça um diadema. Quem não sabe o que é diadema, é coroa, irmão, de graça. E uma coroa de glória te entregará. Ou seja, irmãos, quem adquire a sabedoria terá tanta coisa boa pela frente na vida dele, porque a sabedoria vai dar. A sabedoria vai colocar na cabeça de quem adquire uma coroa, irmãos, um diadema de graça, uma coroa de glória, a sabedoria dará. E o verso 10, que é o último, né? Diz assim, ó: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. E aqui nós entendemos que a sabedoria está aqui, ó, na palavra de Deus. É isso. Então, uma atitude errada, proibida, que vai trazer grandes embaraços, é quem despreza. E como eu posso aplicar no dia a dia ou agora essa verdade? Chamando a sua atenção, ei, e dizer para você: peça a Deus sabedoria. Busque em Deus a sabedoria para você viver, para você administrar a sua vida, para você cuidar do seu casamento, para você cuidar da tua vida. Olha, nós vamos ver algo que está interligado com essa primeira aí, mas eu quero dizer uma coisa: busque, lá em Tiago capítulo 1, verso 5 diz: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Eu quero chamar a sua atenção para a importância da sabedoria, o que ela faz nas nossas vidas, a recompensa que ela traz. Seja uma pessoa sábia, estime a sabedoria, e ela vai te honrar. Dê valor a ela, busque-a com tudo que você possui. Não te canse de buscar a sabedoria. Peça a Deus que lhe dê essa sabedoria. Vamos para a segunda atitude. Olha aí, a segunda atitude. Tudo isso em Provérbios, claro. Veja que o meu objetivo aqui é duplo hoje: chamar a sua atenção para o livro de Provérbios e ao mesmo tempo trazer ensinamentos, né, para a tua vida espiritual. Ó, por que é uma atitude proibida essa daí? Valorizar a aparência e a formosura física mais do que o coração. Aí caberia uma outra palavra chamada caráter. Bom caráter, né? Porque tem um mau caráter também. Mas vamos imaginar o que isso não traz, irmãos, de prejuízo para nós. Isso na vida espiritual e humana, irmãos, isso traz tanto problema, meus irmãos, tanta dor de cabeça. E aí nós temos uma referência fora de Provérbios, porque eu achei por bem colocar aí para a gente entender. Mas você quer ler para mim Provérbios 31, verso 30? Bora lá. O que diz em Provérbios 31, verso 30? Verso 30. Estou falando aí da formosura física. Enganosa é a graça, e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Irmãos, Provérbios está falando da mulher virtuosa. Não é de uma mulher perfeita, mas de uma mulher coberta de tantas virtudes. De uma mulher ideal, de uma mulher que faz com que o seu lar, o seu casamento, a sua família seja próspera, feliz, abençoada. Uma mulher que cuida bem da casa, uma mulher que tem tantas boas virtudes. E aí o escritor sagrado diz assim: olha, vã é a formosura. Irmãos,
quantos casamentos têm ido por água abaixo? Porque a mulher, ou a moça, ou o rapaz casaram só baseado na aparência física, na formosura, irmãos. Quantos casamentos você não conhece que foram destruídos porque o homem não tinha um bom caráter, era um perverso? Você conhece vários, não conhece? Talvez na sua família tenha um caso assim. Na minha família tem casos assim. Porque a moça casou, ou o rapaz casou com a moça pensando apenas na formosura. E aí a Bíblia manda a gente ter cuidado com a aparência e a formosura, até porque isso passa, irmãos. A formosura passa. Não é para sempre. Não é para sempre. E a Bíblia manda você não se fundamentar na sua vida nestas coisas. Agora eu quero ler para vocês 1 Samuel 16, verso 7. Bora lá, sem delongas. 1 Samuel 16, verso 7. Para mim, aqui é Deus falando, viu, irmãos? É Deus que está falando aqui com Samuel. Ele diz assim para Samuel: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, formosura, viu, irmãos? Porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o que, irmãos? O homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Meu Deus. Olha aí, meus irmãos. Quando Deus fala a Samuel de uma forma tão clara, como que repreendendo Samuel: Samuel, não olhe para a aparência, não olhe para a sua altura, para a sua formosura. Eu não trabalho assim, eu não olho dessa maneira. Essa é a maneira do homem olhar, essa é a maneira da pessoa humana olhar para as coisas, mas eu não olho assim. Quando Deus olha, irmãos, Ele vê o coração. E hoje pela manhã nós falamos sobre oração de confissão e arrependimento, né? Porque nós não somos perfeitos, mas Deus quer ver em nós um esforço tão grande para a gente ser o melhor para Ele. Então, a pureza dos nossos corações. Eu posso, como ser humano, não ser perfeito, mas o meu coração deve ser puro para Ele, né? Então Deus olha o coração, está aí, ó. Então é uma atitude perigosa, é uma atitude que traz muitos problemas quando nós valorizamos a aparência e a formosura física mais do que o coração, mais do que o caráter. Me diga se essa não é uma lição para a vida, para a gente aprender, para a gente não tratar as coisas pela aparência, não julgar pela aparência, entendeu? Eu posso imaginar você dizendo assim: Senhor, pelo que eu consigo ver, é uma coisa boa, mas, ó Deus, me mostra o que eu não estou conseguindo ver, entendeu? Senhor, eu estou vendo por fora, mas me mostra por dentro, Senhor, o que eu não estou vendo. Senhor, não deixe eu dar um passo errado na minha vida, Senhor, porque eu não consigo ver, mas eu não quero decidir pela aparência, Deus, mas que o Senhor me guie e me dê toda a direção. Olha, eu imagino você fazendo assim, correto? Porque, irmãos, é assim que eu faço, ó. Eu não demoro a tomar decisões, eu não me considero uma pessoa demorada. Eu geralmente decido as coisas, diga-se de passagem, rapidamente. Eu sou decidido. Mas eu aprendi de um tempo para cá, de uns tempos para cá, que a gente deve orar mais. Ei, você não é obrigado a dar decisão em cima da hora para ninguém. Decisões importantes para a vida não se toma do dia para a noite. Você tem que orar e pedir a direção de Deus. Por isso que muita gente se dá mal
na vida. Vamos para a terceira, vamos embora correr? Olha aí a terceira, ó. São 7, né? Então, bora correr. Ó, a terceira. Isso aqui, meus irmãos, parece tão sem sentido, né? Pastor, sem dinheiro a gente não faz nada. Pastor, isso é conversa, tem que ter dinheiro, né? Sem dinheiro, pastor. Irmãos, você sabe o que está escrito aí nesse livro? Nesses versículos? Você já sabe? Você já sabe? Precisa ler? Bora lá. A terceira é porque tem gente ouvindo, né, no vídeo. Bora lá. Ó, colocar sua confiança nas riquezas. Não faça isso. Provérbios 11, versículo 28. Rapidinho. Olha aí, ó. Por que não devemos colocar? Por que é um absurdo colocar a nossa... Você já sabe. Você sabe que a gente não pode colocar a nossa confiança nas riquezas. Provérbios 11, 28. Diz assim, ó. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão. Glória a Deus, como a folhagem. Irmãos, vamos lembrar desse termo aí, ó. Quem confia nas suas riquezas cairá. Irmãos, quantas vezes você vê as pessoas confiando mesmo nas suas riquezas e de repente a vida desmorona? E olhe, não duvide de que algumas coisas aconteçam na vida de muita gente para quebrar exatamente essa confiança. Tem gente que é orgulhoso. Ela bate no peito e diz: eu tenho dinheiro. Não posso entrar em detalhes, né? O pastor tem que ter muito cuidado, né, com as histórias. Então eu sou uma pessoa cuidadosa para não expor ninguém. Mas aqui perto de nós, um homem, ele tinha um carro, uma casa, uma propriedade, e de repente ele teve que fazer uma cirurgia na importância de 300 mil reais, irmãos. Era o valor do tratamento dele. Irmãos, se ele vendesse a casa dele, se ele vendesse a propriedade dele, de onde ele tirava o sustento, e o carro, a casa, o carro e a propriedade, não dava para fazer os 300 mil reais. Então, irmãos, a gente nunca deve ser vanglorioso e dizer: eu tenho. Eu confio na minha poupança, eu confio no que eu tenho. Como outros dizem que confiam na própria força, né? Do braço. Tem gente que diz: eu confio em mim mesmo, eu não confio em ninguém não. Não quero saber de Deus não, porque eu confio no trabalho, eu creio no que eu posso fazer, e assim por diante. Então nunca duvide de que alguém passa por algumas experiências para Deus quebrar o orgulho, a altivez da confiança nas riquezas. Vamos ver o 18, verso 11. O que é que diz aí no 18, 11, amados? Diz assim, ó: os bens do rico lhe são cidade forte, e segundo ele imagina, é uma alta muralha ao seu redor. Olha aí, esse é o pensamento do rico. Ele olha para a riqueza e diz assim: ninguém mexe comigo, eu estou seguro porque sou um homem rico. A minha riqueza ao meu redor é como se fosse um muro de 30 metros, porque eu sou muito rico. Irmãos, quantas vezes nós temos visto na televisão assaltos, sequestros a pessoas muito ricas, pessoas que são mortas, mesmo sendo muito ricas e poderosas. Não, nós não devemos confiar na riqueza. Quem confia na riqueza cairá. Ficou claro? Me diga se isso não é terrivelmente importante a gente saber disso. Agora vamos para a quarta. O que diz aí na quarta? Olha aí a quarta, o tempo passa. Se achar sábio aos seus próprios olhos,
Por que que essa é uma atitude proibida por Deus? Porque aí nós vamos trabalhar com orgulho. Acabei de falar da riqueza, não foi? Aí nós vamos trabalhar com o orgulho das pessoas. E olha, alguém está me ouvindo, Deus há de colocar você aí diante desse vídeo, para você entender. Nunca se ache sábio aos seus próprios olhos. É perigoso. Nós devemos ter um coração humilde. Como na primeira lá, verdade sobre a sabedoria, nós temos que buscar sabedoria em Deus para a vida, irmãos. Tem gente que é muito arrogante. Ele se considera um sábio. Ele se considera uma pessoa entendida. Uma pessoa que não precisa de conselhos de Deus, especialmente os de Deus. Ele despreza a palavra, despreza os princípios da Bíblia, despreza aquilo que Deus tem a ensinar e despreza o que o Pai tem a ensinar, a mãe tem a ensinar, e é uma pessoa dura, orgulhosa, soberba. E isso lhe vai trazer um grande prejuízo para a vida. Quem é dessa forma? Feliz aquele que pode aprender especialmente com Deus, né, com a palavra. Abriram aí, Provérbios 26. É bom falar porque aqueles que não estão tendo acesso à Bíblia vão ouvir, né? Olha, ó, Provérbios 26, verso 12 diz assim: tens visto a um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há para o louco do que para ele. Irmãos, essa semana eu encontrei uma pessoa deficiente mental. Ela anda com tanta coisa numa bicicleta, irmãos. Talvez você saiba de quem que eu estou falando. Irmãos, aquele homem anda com tanta coisa naquela bicicleta. A gente percebe que ele não é uma pessoa normal, do juízo. Dá pena, meus irmãos, ver aquele homem. Ele é um mendigo, ele mora nas ruas, ele não tem casa, ele anda pelas ruas. E ele anda com tanta bagagem em cima de uma bicicleta. Ninguém sabe a última vez que ele tomou banho, não é? As roupas deles estão rasgadas. E eu estava perto dele, e ele parou onde eu estava e me disse para eu dar uma ajuda para ele. E eu prontamente dei. Mas ele não está na cara que ele tem um problema sério, mental. Ele é uma pessoa que tem grandes problemas, irmãos. Eu tenho certeza que você conhece alguém ou um caso de alguém que perdeu o juízo e hoje recebe cuidados especiais porque perdeu ou já nasceu com uma deficiência. É uma criança especial, é uma pessoa especial. Pois a Bíblia está dizendo aqui que há mais esperança para uma pessoa desse nível do que para aquele que se acha sábio aos seus próprios olhos. Há mais esperança, há mais futuro para uma pessoa assim do que para aquele que é orgulhoso, soberbo, que se acha sábio aos seus próprios olhos. Provérbios é um livro de sabedoria, nos ensina a viver. Sabe qual é a minha atitude quando eu leio isso na Bíblia? É eu me achar um pobre homem. Eu posso ter estudado faculdade, eu posso ter feito faculdade, eu posso ter lido não sei quantas dezenas de livros, eu posso ter feito curso nos Estados Unidos, eu posso saber falar várias línguas, mas eu não sou nada, meu amigo. Eu posso falar vários idiomas fluentemente, mas eu não sou nada. Eu posso ter diplomas e diplomas e diplomas e diplomas, mas eu não sou ninguém. Eu preciso da sabedoria e da graça de Deus e da direção de Deus na minha vida. Eu não posso me arrogar no meu próprio entendimento, eu tenho que depender dele. Bora para a quinta, o tempo está correndo. Ser precipitado no falar. Por que é uma atitude proibida? Leia aí, ó. Provérbios capítulo 29, verso 20. Meu Deus. 29, verso 20. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras?
maior esperança há para o insensato do que para ele. Ele compara com um homem que, do mesmo modo, é sábio aos seus próprios olhos. Irmãos, olha, eu não disse ainda agora que você não é obrigado a dar resposta, não é, apressado para ninguém. Pois é, querido, eu vou te dar isso aqui na prática significa o seguinte: toma cuidado com o que tu fala. Toma cuidado. Seja em hora de alegria ou seja em hora de zanga, mas especialmente nas horas de zanga, né? Olha, muitos casamentos são destruídos na hora de uma briga, de uma discussão. Há muitos negócios que arruinam a pessoa porque ela falou na hora errada. Ela foi precipitada no falar. Cala sua boca. Tenha paciência. Não diga qualquer coisa em qualquer hora. Não diga o que você está pensando de falar. Não fale o que você está pensando só porque está pensando. Não fale só porque você acha que é o certo falar, mas pondera. Veja a hora certa, veja o momento certo. E não seja precipitado no falar. Há mais esperança, meus irmãos, para um louco, para um insensato, do que para aquele que é precipitado no falar. Olha que coisa, irmãos. Provérbios de sabedoria para a gente viver. Você já pensou você aplicar isso na tua vida, daqui de hoje em diante? Olha, a tua vida vai ser um sucesso. Bora para 6, para a sexta. Olha aí, desprezar ou rejeitar a disciplina e a correção do Senhor. Por que que isso é importante? Agora também apresento um outro texto de Apocalipse que diz praticamente a mesma coisa. Mas eu quero que você volte para Provérbios capítulo 3 e veja aí o que está escrito. Irmãos, a Bíblia manda a gente honrar. A Bíblia manda a gente considerar profundamente a repreensão do Senhor. Verso 11 diz assim, 11: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Irmãos, é um assunto que nem todo mundo gosta de ouvir, né? Disciplina. Mas Deus nos corrige, irmãos. Olha, a gente não deve fugir das correções do Senhor, da disciplina, daquilo que Deus quer que a gente faça. Muitas das vezes é tão difícil conviver com as pessoas, porque elas não aceitam ser corrigidas, ser desafiadas para mudanças, ser orientadas a mudar o estilo de vida, porque isso vai evitar muitas outras coisas. E aí lá em Apocalipse, nós não vamos ler, mas lá em Apocalipse 3,19 diz: eu disciplino e repreendo a quem eu amo. Sabe como é que pode vir essa disciplina? Chute aí. Como é que você acha que Deus aplica a disciplina no seu povo? Olha, eu não vou entrar nos méritos aqui, porque o tempo não me permite, mas cuidado, porque Deus tem a sua maneira de tratar você. Eu sempre falo que algumas vezes fica tão fácil você olhar para uma pessoa e julgar a situação dela e dizer: ô coitado, esse pobre homem está sofrendo, essa mulher está sofrendo, essa pessoa está precisando de algo, de ajuda, de socorro. Está certo, está na cara que está precisando, mas você não se faz a pergunta: o que foi que ela fez? O que foi que ela disse? Será que o que está acontecendo com ela não é um ato de disciplina do Senhor? Não será a mão de Deus que está pesando sobre ela? O que você me diz?
Será que não é uma lição que Deus está dando a essa pessoa? Você está entendendo? Irmãos, a melhor coisa que a gente deve fazer é você dizer: Senhor, fala, me mostra, me diz. Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero que o Senhor esteja me corrigindo, ó Deus. Porque, irmãos, quando Davi pôde escolher se ele cairia na mão dos seus inimigos ou se ele cairia nas próprias mãos de Deus, ele disse: Senhor, eu prefiro cair nas tuas mãos. Porque nos inimigos eu não vou ter piedade deles. Ou melhor, eles não vão ter piedade de mim. Mas o Senhor, nas tuas mãos, o Senhor tem piedade de mim. Está vendo? É isso. Olha, Deus nos ama. E a Bíblia diz em Apocalipse 3,19 que Ele disciplina e repreende a tantos quantos Ele ama, ou aquele que Ele ama e recebe por filho. E vamos para a última, né? Bora terminar. A última, eu fiz questão, porque, como eu disse, eu tenho 1001 assuntos baseados em Provérbios, viu? Provérbios é um livro de 1001 assuntos para a nossa vida. Eu fiz questão de colocar essa sétima aí, dessa forma, porque está de acordo com o que nós pregamos domingo passado, oração de confissão, baseado no livro de Esdras, e a escola bíblica, que nós falamos sobre a oração de confissão. Então eu quero dizer para vocês o seguinte: a sétima é essa aí, ó. Por que é uma atitude louca? É uma atitude louca, sabia? Tentar encobrir ou não confessar as suas transgressões. Bora lá, rapidinho, o tempo está acabando, não está? Não? Vamos falar mais, né? Olha lá, Provérbios 28, verso 13. Meu Deus. Olha aí, ó. Provérbios 28, 13. 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Irmãos, eu sempre falo isso, que nada pode dar errado assim, quando eu estou fazendo alguma coisa, que eu percebo que está, né? Eu já me pergunto logo: Senhor, o que eu estou fazendo que errei, que não estou fazendo correto? Senhor, eu quero que o Senhor me mostre se tem alguma coisa. Irmãos, eu tenho muito cuidado com o meu casamento, com a minha família, com a igreja, né? Com a minha vida, espiritualmente falando. Então eu tenho muito cuidado assim, porque com a vida, com os negócios, com tudo. Irmãos, olha, a Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões não prosperará. E aqui você entende como você quiser. Financeiramente, espiritualmente. Porque quem tenta encobrir os seus pecados é aquela pessoa infeliz, não alegre, triste, deprimida. Aquela pessoa sem graça, sem alegria, né? E você entende também como é que é um casamento de uma pessoa muito pecadora, que ela esconde seus erros, não é? Prejudica tudo, até o trabalho dela prejudica, tá bom? Mas eu quero finalizar lendo Salmos 132, versículo de 2 a 5, porque aí é o grito de desespero do rei Davi. Isso aí é o grito, meus irmãos, de um homem desesperado, porque ele teve a ousadia, para não dizer loucura, de tentar esconder os seus pecados. Abriram? Salmos 32, do verso 2 a 5. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui o pecado ou iniquidade, e em cujo espírito não há maldade, não é? Ou dolo. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Irmãos,
Dizem que uma das coisas terríveis de quem tem osteoporose, eita, né? Ninguém gosta nem de ouvir essa palavra. Osteoporose, doença que ataca os ossos. Irmãos, dizem que as pessoas que têm a doença sentem dores terríveis nos ossos. Dores terríveis, porque os ossos fracos, doentes. Quem tem câncer nos ossos também, meus irmãos, dizem que sente dores tão terríveis que chegam a gritar e a gemer. Exatamente isso que o salmista, o rei Davi, melhor dizendo, identificou na sua vida quando ele tentou esconder as suas transgressões. Quando ele tentou esconder. A angústia dentro dele foi semelhante a um câncer nos ossos, a uma osteoporose aguda, em que os ossos estavam envelhecidos, podres, dentro da pessoa. Envelheceram-se os meus ossos. Todos os dias eu tinha gemidos, gemidos, gemidos. Olha o verso 3. Verso 4, né? Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Ei, não tem alegria quem vive no pecado. Está lembrado da frase de manhã? O teu pecado é a tua tristeza. Deixa que a santidade seja a tua alegria. Anote essa frase. É de Agostinho. Agostinho, um dos pais da igreja. Então deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. É isso que o pecado faz. E por que eu estou falando isso? Para que você seja uma pessoa aberta diante de Deus. Ei, entendeu? Eu quero que você seja uma pessoa assim, que não se prenda, que você se livre daquilo que você percebe que é errado na tua vida. Se lance nas mãos do Senhor e diga: Senhor, me perdoe, eu quero mudar, eu não vou encobrir nada mais, eu sou isso mesmo e eu vou te pedir perdão, eu quero mudar hoje. Você que está me assistindo pelo canal, muda a tua vida hoje, confesse, abra teu coração para Deus, aí mesmo onde você está agora. Porque a tua vida está envelhecida, talvez os teus ossos estão doendo, você tem uma alma sofrida, uma vida sem alegria. E o verso 5 diz: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, e não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Que Deus nos abençoe. E eu quero orar com você agora. Eu quero orar com você, irmãos. Eu quero fazer uma oração com a igreja, tá bom? Ok? Deus te abençoe. Se inscreva em nosso canal e compartilhe, tá? Com outras pessoas. Amém?